Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes. É para mim uma grande bênção estar com vocês aqui em São Luís de Potosí ou Potosí, para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este último dia, para o qual quero ler em Gênesis capítulo 25, versículos 19 ao 26, onde disse a história bíblica. Estes são os descendentes de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, e era Isaac da idade de 40 anos, quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, arameu, de Padã Aram, e irmã de Labão, arameu. E Isaac orou por sua mulher, que era estéril, e Jeová o aceitou, e concebeu Rebeca, sua mulher, e os filhos lutavam dentro dela. E disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi perguntar a Jeová. E Jeová lhe respondeu: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis que havia no seu ventre gêmeos. E saiu o primeiro ruivo, e todo como um vestido de pelo, por isso chamaram seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú, e foi chamado seu nome Jacó. E era Isaac da idade de 60 anos, quando os gerou. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Podem tomar assentos, tenham a bondade. Vou pedir por aqui a Miguel que me consiga onde está Amaleque, que Deus disse que exterminaria Amaleque. E onde está que é neto de Esaú? Neto de Esaú. Isso está na geração de Esaú aí. Bom, vamos ver nosso tema: 2 povos de um mesmo pai. Aqui, este mesmo pai é Isaac. E, por meio de sua esposa Rebeca, tem 2 filhos. Vejam, Rebeca era estéril, como também tinha sido estéril Sara. E agora Rebeca é estéril, e passam 20 anos, e depois de 20 anos de estar casada com Isaac, Deus, tendo escutado o pedido de Isaac, concedeu-lhe ter descendência por meio da sua esposa Rebeca. E vejam vocês, quando Isaac se casou com Rebeca, tinha 40 anos. E quando veio ter os filhos, tinha quantos? 60 anos. Ou seja, que transcorreram 20 anos sem ter filhos. Mas isso foi pouco comparado com o tempo de Abraão, o qual passou mais tempo sem ter filhos por meio da sua esposa Sara, e quando Abraão já tinha 100 anos foi que nasceu Isaac. E antes tinha nascido Ismael, mas esse não era o filho da promessa. Agora, aí temos a Ismael e a Isaac, filhos de Abraão. Mas agora, aqui temos Jacó e Esaú, filhos de Isaac. E agora, encontramos que Isaac amava muito a Esaú, seu filho,
o qual tinha nascido antes que Jacó. Mas Jacó nasceu agarrado ao calcanhar dos calcanhares de Esaú, veio agarrado. E aí nasceu no mesmo dia e talvez poucos segundos depois que Esaú. Puseram por nome Esaú, que significa vermelho, e Jacó, pois puseram por nome Jacó, o qual significa suplantador. Agora, nestes meninos, tinha que ser manifestada em um deles a bênção da primogenitura que tinha vindo de Abraão a Isaque. E agora vejam vocês, de Abraão passou a Isaque, não passou a Ismael, que era mais velho que Isaque, que tinha nascido primeiro que Isaque, mas que passou a Isaque, ao segundo filho de Abraão, mas o primogênito por meio da sua esposa Sara. E agora encontramos Isaque tendo dois filhos, Esaú e Jacó. E a bênção da primogenitura tinha que cair sobre um desses dois filhos. Estes meninos estavam lutando no ventre da sua mãe até antes de nascerem. E agora, vejam vocês, estavam lutando para nascer primeiro para ter a bênção da primogenitura. A bênção da primogenitura tem a ver com uma dupla porção. E agora, vejam vocês, a bênção da primogenitura tem a ver com a bênção também da promessa feita a Abraão. Quem tiver a bênção da primogenitura por meio desse, passa a bênção de Abraão a essa pessoa e desta pessoa a sua descendência, a sua família. E agora Jacó amava muito a primogenitura, mas Esaú, o qual tinha nascido primeiro e a tinha por nascimento natural, não amava a primogenitura e não lhe importava a primogenitura e pensava, quando eu morrer, o que me fará a primogenitura? Ou seja, que ele pensava que depois de morto, a primogenitura não tinha nenhum valor. Ele não sabia que depois que a pessoa parte desta terra, continua vivendo em outra dimensão e de acordo com o que tiver sido aqui na terra, será lá na outra dimensão. E de acordo à bênção que tiver tido aqui na terra, será a bênção que terá lá em outra dimensão. E agora, encontramos através da história bíblica que quando estas pessoas morriam, como Abraão, Isaque, Jacó e os patriarcas, diz a Escritura que foram unidos ao seu povo. E eles, sendo os líderes do seu povo, da sua descendência, foram a essa outra dimensão onde estavam seus familiares e estavam ali como líderes também. Agora, no caso de Esaú e Jacó, vejam vocês que houve uma luta ainda desde o ventre da mãe deles, desde o ventre de Rebeca. E Deus disse a Rebeca, quando ela consultou a Deus, que havia duas nações em seu ventre. E agora, por quanto são duas nações, vamos ver quais são essas duas nações. Por meio de Esaú veio a nação de Edom. Será Edom, Miguel? Edom. Edom significa também vermelho. E da descendência de Esaú, vejam vocês, nasceram uns quantos filhos a Esaú. Vamos ver aqui na descendência de Esaú. Vamos buscar por aqui. Capítulo 36 de Gênesis nos disse, versículo 8 em diante disse,
Esaú habitou no monte de Seir. Esaú é Edom. Estas, pois, são as gerações de Esaú, pai de Edom, no monte de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú; Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. E os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zefo, Gaitã e Kenaz. E Tina era concubina de Elifaz, filho de Esaú, e teve de Elifaz a Amaleque. Estes são os filhos de Ada, mulher de Esaú. Os filhos de Reuel foram Nate, Zerá, Samá e Mizá. Estes foram os filhos de Basemate, mulher de Esaú. E segue aí mencionando toda a descendência de Esaú. E agora vimos que a descendência de Esaú, por meio do seu filho Elifaz, que era o primogênito de Esaú, nos disse que por meio de Timná, sua concubina, teve um filho, Elifaz, e foi chamado seu nome Amaleque. Este filho foi neto de Esaú. E agora vejam o que em Êxodo capítulo 17, versículo 14, aconteceu com este filho do filho de Esaú, ou seja, com este neto de Esaú. No capítulo 17, quando o povo hebreu ia a caminho à terra prometida, vejam o que aconteceu aqui. Recordem que a descendência de Esaú é família da descendência de Jacó. São irmãos, Esaú e Jacó. Consequentemente, suas descendências são primos irmãos. Ou seja, que são nações primas irmãs. Israel como nação e Edom ou os Edomitas ou Edomitas como nação. Agora vamos ver passamos ao capítulo 17, versículo 8 em diante, diz: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai pelejar contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, prevalecia Amaleque. Porém as mãos de Moisés se cansavam. Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, debaixo de Moisés, para sentar-se sobre ela, e Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes, até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. E Jeová disse a Moisés:
escreve isto para a memória num livro e relata aos ouvidos de Josué que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou seu nome Jeová Nissi. Jeová Nissi, ou seja, Jeová é nossa bandeira, ou Jeová, bandeira nossa. Aí podemos ver tudo isto que aconteceu nesta ocasião. Segue dizendo, ele diz, porquanto a mão de Amaleque se levantou contra o trono de Jeová, Jeová terá guerra com Amaleque de geração em geração. Aí podemos ver o que está assinalado aí para acontecer, porque Amaleque se levantou contra o trono de Deus. E Amaleque é neto de quem? De Esaú. E o povo de Amaleque, vejam vocês, se tornou o povo que, como neto de Esaú, pelejou contra de Israel e quis matar o povo hebreu, destruir o povo hebreu, assim como Esaú, quando perdeu a bênção da primogenitura, porque Isaac a lançou sobre Jacó, jurou que quando Isaac morresse, mataria a Jacó. E agora vejam como esse mesmo espírito maligno de morte contra seu irmão, depois se manifesta de uma nação contra outra nação. Os descendentes de Esaú, por meio de Amaleque, vejam como se levantam contra os descendentes de Jacó, os quais vinham no Êxodo, traziam um profeta e vinham sob a direção da coluna de fogo do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E aí vinha a bênção da primogenitura. E aí vinha o nome de Deus. Quando Esaú perdeu a bênção da primogenitura, perdeu todos os direitos a ser sua descendência, a nação de Deus, primogênitos de Deus. Perdeu os direitos de ser a nação onde o Messias viria manifestado. E onde o Messias estabeleceria seu reino e seu trono, e desde onde governaria sobre o povo e sobre todas as nações da terra. Ou seja, que Esaú, quando perdeu a bênção da primogenitura, perdeu tudo o que envolvia essa bênção da primogenitura para ele e toda a sua descendência. Agora, Jacó amava a bênção da primogenitura, e quando uma pessoa ama a bênção de Deus, nessa bênção de Deus estão todas as riquezas e está todo o futuro, cheio das grandes bênçãos de Deus. Algumas pessoas não veem nada em uma bênção, mas vejam, Jacó via nessa bênção da primogenitura não somente o futuro dele, mas o futuro de toda a sua descendência. E via que no futuro de toda a sua descendência estava o Messias, aparecendo no meio da sua descendência, nascendo em uma cidade do povo descendente de Jacó. E vejam vocês, via que o trono do Messias também estaria onde? Ali, no meio dessa nação descendente de Jacó, ou seja, de Israel. Agora podemos ver todas as coisas que estão por trás desta bênção da primogenitura, mas Esaú não compreendia essas coisas. Esaú não era um homem espiritual. Jacó sim era um homem espiritual. Agora, Deus disse que exterminará da terra Amaleque, porque se levantou contra o trono de Deus. E agora, através da história bíblica, podemos ver que Amaleque, em termos de nação, representa
o reino dos gentios, o qual no último dia estará na etapa dos pés de ferro e de barro cozido. E quando esteve na etapa das pernas de ferro, foi quem matou Cristo, o Messias. Vê? O mesmo que Esaú disse contra Jacó que mataria seu irmão, agora vejam vocês. O mesmo que Amaleque tentou fazer contra a nação hebraica que vinha a caminho com seu profeta Moisés e pelejou para matar, destruir a nação hebraica, agora vem Roma a pedido do povo hebreu e crucifica o Messias. E agora, o reino dos gentios no último dia estaria nos pés de ferro e de barro, e essa é a etapa dos pés de ferro e de barro cozido, onde o anticristo, o homem do pecado, tomará todo o controle do reino dos gentios. O diabo se encarnará no homem do pecado, no anticristo, e o anticristo estabelecerá nesse reino dos gentios, o qual estará controlado pelo anticristo e os 10 reis que darão seu poder e sua autoridade com todas as suas nações e exércitos. Encontramos que aí, novamente, o de Amaleque e o de Esaú e o de Caim e o da Babilônia estará se repetindo, estará se atualizando. Por isso é que quando Deus fala do reino do anticristo, da besta, e tudo o que ele terá, o identifica como Babilônia. E isso é porque o reino dos gentios começou com a cabeça de ouro lá na Babilônia, e o rei Nabucodonosor foi o governante, o rei desse império babilônico. Por isso, em todo momento que se fala do reino dos gentios, na etapa que se falar, pode ser identificado como Babilônia, porque seu começo foi lá, na Babilônia. Ali mesmo também tinha começado o primeiro reino e primeiro rei da terra, que foi Nimrod. E por isso também foi ali onde levantaram aquela torre e estabeleceram aquela cidade. E enquanto levantavam essa torre, Deus desceu e os confundiu. E se chamou Babel, porque significa confusão. Agora, por isso também, o reino do anticristo é Babel ou Babilônia, porque é um reino de confusão. O reino da besta tem o aspecto político e também tem o aspecto religioso. Como todos os reinos e impérios tinham a parte política e também a parte religiosa, como também o reino de Deus tem a parte religiosa e a parte política. Por isso é que Cristo, o rei desse glorioso reino milenial, tem a parte política e a parte religiosa. Na parte religiosa, ele é sacerdote, o sacerdote Melquisedeque. E na parte política, ele é o rei, o filho de Davi, rei dos reis e senhor dos senhores. E por isso também os escolhidos de Deus, membros do corpo místico de Cristo, nascido de novo, têm para manifestar nesse reino a parte política e a parte religiosa também. A parte política tem a ver com a parte de reis, porque somos reis com Cristo. E a parte religiosa tem a ver com o sacerdócio, somos sacerdotes também. Reis e sacerdotes, Ele nos fez para nosso Deus. Em tempos antigos, por exemplo, no Egito, e outros lugares, como em Roma e outros lugares também, o rei era também a figura máxima religiosa. Era rei e era sacerdote. E agora, podemos ver também quando Melquisedeque apareceu a Abraão, apareceu como rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo.
E agora podemos ver que sua vinda, vejam vocês, aparece em Apocalipse capítulo 19 como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tem escrito este nome em sua vestimenta, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso é, a palavra vindo encarnada em um homem. Assim como na primeira vinda de Cristo foi a palavra, o verbo, feito carne em um homem chamado quem? Jesus. Em um homem chamado Jesus, um jovem carpinteiro de Nazaré. Agora, para este tempo final, encontramos que temos o Israel terreno, que é o povo hebreu, e temos o Israel celestial, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E agora vamos ver como o Amaleque deste tempo final fará guerra ao Israel celestial e ao Israel terreno. O Israel celestial, sendo a igreja do Senhor Jesus Cristo, é esse poderoso exército que vem com Cristo em Apocalipse capítulo 19. Vem com o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Esse poderoso exército são os crentes em Cristo nascidos de novo, tanto das eras passadas como deste tempo final, os quais no último dia ressuscitarão em corpos eternos, os que partiram, e nós, os que vivemos, seremos transformados. E agora, vejam como Amaleque, que para o tempo final é o anticristo, o homem de pecado, com seu império na etapa dos pés de ferro e de barro cozido, disse Apocalipse capítulo 17, versículo 11 em diante. A besta que era e já não é, e ela também é o oitavo, e é dos 7 e vai à perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberam poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e a sua autoridade à besta. Pelejarão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, porque ele é Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. E os que estão com eles são chamados e eleitos e fiéis. Esses são os escolhidos de Deus, os membros do corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Agora podemos ver que porquanto nosso Senhor Jesus Cristo vem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o anticristo, o homem do pecado, com esses 10 reis fará guerra a Cristo em sua segunda vinda, mas Cristo os vencerá. Agora, em Apocalipse capítulo 19, versículos, vamos ver, versículo 19 em diante disse: E vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que montava o cavalo e contra o seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta que tinha fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes 2 foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca que montava o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Agora vejam como esse enfrentamento da besta com esses exércitos contra Cristo fará que Cristo lute e obtenha a vitória contra a besta e contra esses 10 reis e seus exércitos que virão contra ele. Cristo os vencerá, porque ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O anticristo, a besta, o homem do pecado, com seu reino, que consolidará com esses 10 reis, vejam vocês, foi tipificado em Amaleque com seu povo, seu exército. E de onde eram
Balaque e Balaão, de Moabe, de Ló. Vejam como aí, em toda essa família, daí surgiam também inimigos para Israel, ou de Israel. Agora, falando desta descendência, vamos ver, falando de Esaú e de Jacó, vamos ver aqui o que nos disse o reverendo William Branham, precursor da segunda vinda de Cristo, na página 359, diz: agora, Esaú não tinha necessidade do dinheiro de Jacó, como também não o necessita Roma. E em quem está representada Roma? Em Esaú. E agora? Porque Roma tem as riquezas do mundo em suas mãos, mas encontramos que naquela ocasião, quando ainda era Jacó, se encontrou com Deus e estava passando por esse tempo de tribulação. Então Jacó lançou mão de algo que era real. Houve um anjo que desceu do céu e Jacó manteve seus braços ao redor do anjo e ali se manteve. Este anjo lhe disse: tenho que ir, já está amanhecendo. Ó irmão, o dia está por aparecer, está por chegar. Mas Jacó disse: não vou te deixar ir se não me abençoares. Não podes partir, eu vou ficar contigo. Eu quero que venha uma mudança na minha situação. Esses são os 144 mil, os ganhadores de dinheiro que foram tão desonestos com as finanças. Mas quando eles por fim veem a coisa verdadeira e a possibilidade de se agarrarem dele, ali estarão Moisés e Elias. Amém. Eles também lutarão com Deus até que os 144 mil das 12 tribos de Israel sejam chamados e tirados fora. Isso acontece justamente antes de começar a tribulação. Quão formoso! Estes dois profetas pregarão como João Batista e dirão: o reino dos céus está à mão. Israel, arrependa-se. Arrependam-se do quê? Arrependam-se dos seus pecados e da sua incredulidade e regressem a Deus. Agora vejam como o caso de Jacó se encontrando com o anjo de Jeová e se agarrando-se dele, vejam, foi no tempo em que Jacó tinha que enfrentar-se ao seu irmão Esaú. E agora, neste tempo final, o povo hebreu como nação tem que enfrentar Roma. E vejam vocês como este enfrentamento que haverá neste tempo final é paralelo e está tipificado no encontro de Jacó e Esaú. E o encontro do anjo do pacto com Jacó tipifica o encontro do anjo do pacto manifestado no último dia por meio do seu anjo mensageiro, manifestando os ministérios de Moisés e Elias a favor do povo hebreu. Aí é onde o povo hebreu verá Deus manifestado e manifestando esses ministérios, e se agarraram bem desta manifestação de Deus. E antes de começar a grande tribulação, eles verão essa manifestação de Deus, porque eles verão essa manifestação de Deus na adoção dos escolhidos de Deus. Nessa etapa da adoção, onde haverá uma manifestação do poder de Deus em toda a sua plenitude. E toda a promessa que foi feita de grandes milagres e maravilhas a nível mundial. E a tal nível que nunca antes foi visto na história do cristianismo, nem do judaísmo, será visto neste tempo final. Porque haverá milhões de filhos e filhas de Deus adotados neste planeta Terra, os mortos em Cristo ressuscitarão em corpos eternos e nós, os que vivemos, seremos transformados. Isso é somente com Jesus. Foram escritos os evangelhos e mencionadas todas essas maravilhas que foram feitas por Jesus. Como será com milhões de filhos e filhas de Deus adotados nesse tempo final?
E com o ministério do último dia sendo adotado no tempo final, sob esse ministério sendo adotado, haverá grandes maravilhas e milagres no tempo assinalado por Deus. Mas para poder ser adotado, primeiro tem que ter um trabalho na obra de Deus, realizar os negócios do nosso Pai Celestial, do nosso Senhor Jesus Cristo, onde? Pois na era da pedra angular, no mesmo corpo místico de Cristo e no território que corresponde a essa era, e com as pessoas que correspondem a essa era, e com a mensagem que corresponde a essa era e dispensação, com a mensagem do Evangelho do Reino que gira ao redor da segunda vinda de Cristo. Com essa mensagem ele realiza essa obra de Cristo. E nos negócios do seu Senhor Jesus Cristo lhe convém estar, como Jesus disse quando tinha os 12 anos de idade, nos negócios do meu Pai me convém estar. E convém estar como? Trabalhando, realizando os negócios do Pai Celestial. E agora, vejam como tudo o que aconteceu no passado é tipo e figura das coisas que estariam acontecendo neste tempo final. Vejam, Esaú e Jacó. Vejam o povo hebreu e Amaleque, o neto de Esaú. E agora tem um povo descendente desse neto, o qual se levanta contra o povo hebreu. E Deus disse que exterminará da terra Amaleque. E agora, o reino do anticristo é que Deus exterminará da terra, pois está tipificado em Amaleque. Porque o reino do anticristo é o que no último dia se levantará contra o trono de Deus. E esse é o reino que se levantou contra o trono de Deus durante todo este tempo passado. E agora podemos ver que até falando do anticristo, São Paulo disse em Tessalonicenses capítulo 2, e 2 aos Tessalonicenses capítulo 2, que o homem do pecado, o anticristo, se senta no trono de Deus como Deus, ou no templo de Deus, se fazendo parecer Deus. Vê? É quem luta e peleja contra o trono de Deus. Mas agora, vejam vocês, o anticristo, a besta, o homem do pecado, o trono que tem e o trono no qual estará sentado é o trono do reino dos gentios, o qual o diabo ofereceu a Cristo, mas Cristo o rejeitou, porque Cristo tem um trono no qual se sentará, e esse é o trono de Davi. E, consequentemente, esse é o trono do reino de Deus aqui na terra para ser estabelecido Cristo sobre esse trono durante o reino milenial. Assim que o trono que o diabo ofereceu a Cristo, para Cristo não tinha nenhum valor, não o quis. Mas o anticristo é quem se senta nesse trono. Mas Cristo se senta no trono de Davi para reinar sobre o povo hebreu e sobre todas as nações por 1000 anos e depois por toda a eternidade. Agora podemos ver que para o último dia, o homem do pecado, o anticristo, estará sentado não no trono de Deus, mas no trono do diabo, porque o diabo lhe dará seu trono, e o diabo se manifestará por meio do homem do pecado. E sentado nesse trono do reino dos gentios, o diabo, através do homem do pecado, tentará destruir Jacó, ou seja, a Israel celestial primeiro, e não poderá. E depois se voltará contra o Israel terreno para tentar destruí-lo, e também não poderá, mesmo que mate milhares de hebreus, os 144 mil hebreus os matará, e enviará rios. Esses são exércitos, exércitos como um rio,
contra os crentes em Deus do povo hebreu e também contra as virgens insensatas que passarão pela grande tribulação. Mas a Escritura diz que o inimigo sim vem como um rio. Isso está em Isaías, capítulo 59. Disse: então temerão desde o ocidente o nome de Jeová, desde o nascimento do sol o seu nome. 59, versículo 19 em diante de Isaías. E temerão desde o ocidente o nome de Jeová, e desde o nascimento do sol sua glória, porque virá o inimigo como um rio, mas o Espírito de Jeová levantará a bandeira contra ele. Levantará a bandeira, ou seja, Jeová Nissi. Jeová é nossa bandeira. Essa bandeira que Deus levantará é a segunda vinda de Cristo. É a vinda de Cristo, o anjo do pacto manifestado no último dia, no meio da sua igreja e depois no meio do povo hebreu. Essa é a vinda do Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. São João, capítulo 1, versículo 1 em diante, também o capítulo 1, versículo 14 diz: e aquele Verbo se fez carne e habitou entre nós. E quando se fez carne e habitou entre nós, o conhecemos pelo nome de Jesus de Nazaré. E para o último dia, o Verbo, que estava com Deus e era Deus, o qual é o anjo do pacto, o anjo de Jeová, assim como veio ao povo hebreu, e assim como veio em carne humana no meio do povo hebreu, veio ao povo hebreu quando estava no Egito para libertá-lo por meio do profeta Moisés, e depois veio no meio do povo hebreu na pessoa de Jesus. E agora, para o último dia, vem, conforme Apocalipse 19, o Verbo novamente. Disse que tem escrito o nome que ninguém entendia. Tem escrito o Verbo de Deus. É o Verbo de Deus, o anjo do pacto. Também tem escrito em suas vestimentas e em sua coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque vem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem? O anjo do pacto, o anjo de Jeová, o Verbo, que estava com Deus e era Deus. E para o último dia, este anjo do pacto, que é o anjo que era diferente dos demais, que apareceu em 28 de fevereiro de 1963, nesta constelação de anjos, onde estiveram os 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia, e houve entre todos esses anjos outro, o qual era diferente dos demais, pois o qual é o anjo do pacto, o anjo de Jeová. Disse o reverendo William Branham na mensagem: qual é a atração no monte? Que ali foi coroado o Senhor. Ali foi coroado o Senhor. Por quê? Porque ali foi coroado o anjo do pacto, o anjo de Jeová, o anjo que era diferente dos demais. Foi coroado por esses outros anjos. E aí estão representados todos os filhos e filhas de Deus das diferentes eras, no mensageiro de cada era. Aí está representada a igreja de Jesus Cristo das diferentes etapas ou eras. E os do último dia estarão representados no anjo que era diferente dos demais. Porque esse é o anjo que vem descendo do céu envolto numa nuvem, o qual é o mensageiro a Israel, mas vem por sua igreja. Na página 57 do livro dos selos em espanhol, disse o reverendo William Branham: e vi outro anjo forte descer do céu, vestido de uma nuvem, e o arco celeste sobre a sua cabeça. Agora, se você fixar bem, notará que esta pessoa é Cristo, porque até no Antigo Testamento ele foi chamado o anjo do pacto. E ele agora vem diretamente aos judeus, porque a igreja chegou ao seu fim. Bem, agora continuando. E seu rosto era como o sol e seus pés como colunas de fogo. Recorda o anjo de Apocalipse capítulo 1? Este é o mesmo. Um anjo é um mensageiro, e ele é um mensageiro a Israel. Vê você? A igreja está a ponto de ser raptada. Ele vem por sua igreja. Agora note bem. E tinha na sua mão um livrinho aberto. Este é o anjo do pacto, o anjo de Jeová, o anjo forte que desce do céu vestido de uma nuvem. Este é o anjo que apareceu com esses 7 anjos mensageiros lá nesta constelação de anjos que apareceram ao reverendo William Branham e depois foram para o ar, subiram e levaram
o nosso irmão Branham em seu corpo teofânico também, porque todos esses anjos estão em seus corpos teofânicos. Vejam, se virarmos a foto assim para a direita, veremos que os 7 anjos formam a barba do Senhor, e o anjo que era diferente dos demais que está aqui em cima forma o cabelo branco do Senhor. Esta peruca branca que tem em Apocalipse capítulo 1 e também em Apocalipse capítulo 10. Disse que seu cabelo era branco como branca lã. E agora vejam, no cumprimento desse simbolismo, vejam vocês quem cumpre o simbolismo do cabelo branco do Senhor. É o anjo do pacto, o anjo forte, o anjo que era diferente dos demais, vindo no último dia. E agora, vimos que este anjo do pacto, o anjo de Jeová, o qual é este anjo que era diferente dos demais, para o último dia virá. É a vinda do verbo que estava com Deus e era Deus. O verbo vindo no último dia. Como vem? Vamos ver como disse que virá. Porque ele vem sobre um cavalo branco como a neve. E agora vamos ver o que disse o reverendo William Branham, porque ele é o precursor da segunda vinda de Cristo. Portanto, ele tem que apresentar em sua mensagem profética como virá Cristo, o anjo do pacto, no último dia. E sua vinda tem que ser de acordo a como tiver sido prometida por Deus, tanto no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e através do reverendo William Branham, que é o precursor da sua vinda. Disse na página 256 do livro dos selos em espanhol: mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Se encontrarmos este homem, encontraremos o lugar onde a palavra, o verbo, o anjo do pacto estará encarnado no último dia, como o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. E seu nome é o verbo de Deus, porque é o verbo de Deus, ou seja, o anjo do pacto, o anjo de Jeová, o qual vem velado em carne humana e revelado através de carne humana no último dia. E tem um nome escrito em sua vestimenta e em sua coxa, que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele vem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem? O anjo do pacto. O anjo de Jeová, Jesus Cristo, o Espírito Santo, manifestado no último dia, velado e revelado em carne humana através do seu anjo mensageiro. E se encontrarmos seu anjo mensageiro, pois estaremos encontrando o instrumento, o véu de carne, onde o anjo do pacto, o anjo de Jeová, o anjo que era diferente dos demais, estaria manifestado em carne humana no último dia, realizando a obra correspondente ao último dia, em favor do Israel celestial e do Israel terreno. Em carne humana, no anjo mensageiro de Jesus Cristo, estará o anjo do pacto, quem se encontrou com Jacó, e ao qual Jacó agarrou bem e não o soltou até que recebeu a bênção dele. E agora esse mesmo anjo do pacto virá, velado em carne humana, e a igreja do Senhor Jesus Cristo, o Israel celestial, se agarrará bem desse anjo do pacto, manifestado em carne humana, e depois o povo hebreu também se agarrará bem desse anjo, e tanto o Israel celestial como o Israel terreno receberão as bênçãos que vêm através desta manifestação do anjo de Jeová, do anjo do pacto, em carne humana através do seu anjo mensageiro. Agora vimos este mistério destas duas nações que estavam dentro do ventre de Rebeca, a esposa de Isaac. Vejam até onde nos traz neste último dia, até o Israel celestial e o Israel terreno, a igreja de Jesus Cristo e o povo hebreu, e o anticristo com seu império representado em Esaú e também no neto de Esaú, que é Amaleque. E agora Deus exterminará de sobre a terra o reino do anticristo, o reino da besta, conforme como está na Escritura. Assim como disse que exterminaria da terra a Amaleque. Agora vimos como se refletiu nessas pessoas no passado e nessas nações, o que estaria se cumprindo neste tempo final.
Foi para mim uma bênção e privilégio grande estar com vocês, dando-lhes testemunho dos dois povos que estavam no ventre de Rebeca. Aí temos Esaú, tipo e figura do anticristo com seu império, e temos a Jacó, tipo e figura tanto do Israel celestial como do Israel terreno. E o encontro de Israel com o anjo do pacto, o anjo de Jeová, representa o encontro que terá o Israel celestial e depois o Israel terreno com o anjo do pacto, o anjo de Jeová. Jesus Cristo e o Espírito Santo manifestado em seu anjo mensageiro no último dia. Isso será paralelo à experiência que teve Jacó com o anjo de Jeová lá em Peniel. Dois povos de um mesmo Pai. Que as bênçãos do nosso amado Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, sejam sobre todos vocês e sobre mim também, e que em breve se materializem todas essas bênçãos da primogenitura, nos dando um corpo novo, produzindo a transformação dos nossos corpos e ressuscitando os mortos em Cristo, e assim esteja em pé neste planeta Terra o Israel celestial com corpos eternos, como o poderoso exército do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, do anjo de Jeová, do anjo do pacto, manifestado no último dia através do seu anjo mensageiro. E em breve o povo hebreu o veja e o receba neste tempo final. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus continue abençoando a todos, que Deus os guarde. E muito obrigado por vossa amável atenção e passem todos muito boa noite. Deixam novamente conosco o reverendo Miguel Bermudes Marim para continuar e finalizar a nossa parte nesta noite, dando graças a Cristo, o anjo do pacto, por suas bênçãos da primogenitura que passou a nós. Conosco, o reverendo Miguel Bermudes Marim. Enquanto ele chega aqui, onde estão os que se agarrariam do anjo de Jeová, do anjo do pacto manifestado no último dia em carne humana? Aqui estamos. Aqui estamos, uma parte em São Luís do Potosí, da República Mexicana, e em diferentes lugares da República Mexicana há centenas ou milhares de pessoas que se agarrariam do anjo de Jeová, do anjo do pacto, em sua manifestação deste último dia. E em toda a América Latina e no Caribe, também há milhares de filhos e filhas de Deus que para este tempo final se agarrariam do anjo do Jeová, do anjo do pacto, do anjo que era diferente dos demais, manifestado em carne humana em seu anjo mensageiro. Aqui estamos, presentes no território correto, no território onde está se materializando a era da pedra angular e dispensação do reino. Bom, que Deus continue abençoando a todos, que Deus os guarde conosco, o reverendo Miguel Bermudes Marim. Deus os abençoe e guarde a todos.